Pessoal, agora nesse quinto problema, nós vamos trabalhar com uma situação bastante usual em questões de dinâmica, onde a gente vai lidar com componentes de forças. Bom, o que vem a ser isso? Bom, nós sabemos que os vetores representam as forças, né? Aliás, a força, seja ela qual for, é um vetor, né? Eles apontam na direção, né? Eles têm informações com relação à direção, o sentido e a intensidade da força, sendo, claro, a gente lidando obviamente com forças, né? Porque os vetores também representam outras grandezas, mas aqui nos interessa isso. Pois bem, para a gente resolver essas questões aqui, nós precisamos ter em mente isto. Aqui vocês têm um bloco, né? O bloco C está amarrado a um fio, representado por esse segmento AB. Então esse bloco está preso aí, né? É uma superfície perfeitamente polida, embora não esteja claro, isso não esteja dito, mas é essa a questão, né? Então ela não apresenta atrito, né? Esse bloco então não está sujeito a força atrito. Então esse bloco está preso unicamente, o movimento, melhor dizendo, deste bloco, ele é obstruído exatamente devido a este fio, né? Pois bem, sabemos que a massa do bloco é de meio quilograma, e a partir disso, pessoal, nós vamos ter que calcular na letra A qual o valor dessa tração, essa força que mantém o bloco aí preso, né, devido a esse fio, e depois, se eventualmente cortarmos esse fio, qual vai ser a aceleração que esse bloco vai experimentar ao descer essa rampa. Muito bem. Vamos então começar pela tração. Bom, aqui nós temos o seguinte. Em primeiro lugar, nós vamos representar os vetores das forças aqui, né? Bom, em primeiro lugar vamos ao peso. O peso é uma força que aponta verticalmente para baixo aqui, né? Precisamente aqui, ó, né? Tá certo? E aqui nós temos a força de tração que aponta aqui para cima, tá certo? Se vocês quiserem colocar uma setinha assim, não tem problema. Né? Pois bem, aqui eu vou chamar de T, tá bom? E aqui de P, que é o peso. Ok. Bom, é bom lembrar que a aceleração gravitacional, no geral, a gente adota por esse valor aqui. 10 metros por segundo ao quadrado. Pois bem. Agora, pessoal, preste atenção aqui. Olha esse ângulo aqui, tá bom? Aqui nós temos 37 graus, tá ok? Pois bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor essas forças. Não dá para resolver o problema desta maneira aqui, porque aqui a gente tem um ângulo obtuso entre a tração e o peso, né? Isso vai dificultar um pouco a resolução. Então a gente procura facilitar as coisas, né? A gente vai tentar formar vetores que tenham uma certa independência, digamos assim, em relação a outras direções, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou imaginar que aqui eu tenho um plano, que aqui seria, vamos dizer, o plano X, perdão, a reta do X, e aqui a gente imagina que seria a reta dos Y, exatamente perpendicular a ela. Pois bem, aqui eu traço um novo vetor aqui, tá certo? Que está paralelo a essa reta dos y, né? E ela vai ser, precisamente, ele vai ser, melhor dizendo, esse vetor, perpendicular a essa superfície aqui, certo? Pois bem, aqui está o nosso vetor. Pessoal, eu não vou demonstrar isso aqui, mas eu lhes asseguro que este ângulo aqui é exatamente igual a este. Então aqui a gente tem 37 graus também, tá ok? Muito bem. Observem que aqui tem uma outra força que a gente já falou, que é a força de interação entre superfícies. Né? A gente chama ela de força normal. Essa força normal ela aponta para cima, certo? Ela é sempre
perpendicular à superfície, né? Então observem que aqui as forças nessa direção que se opõem são a normal e essa força P aqui, essa, digamos assim, uma derivação desse peso aqui. A gente chama isso aqui de uma componente da força peso. Como? Eu estou admitindo que isso aqui é o eixo Y e aqui é o X, essa força que está na direção Y eu chamo de PY, tá certo? Ora essa, também é verdade que existe uma outra força aqui nesta direção X, tá? Que aponta para cá, tá? Bom, por convenção, se aqui é PY nessa direção, nesta deve ser PX, né? Pois bem. Bom, pessoal, dando continuação aqui, vocês observem o seguinte. Deixa eu focar essa câmera aqui. Pera aí. Deixa eu ver se ela melhora aqui. Pronto. Então vocês observem o seguinte. Aqui, gente, eu peguei aquele desenho que tá lá em cima, ó. Aqui, ó. Tá? Eu fiz esse desenho com essas forças aqui. Aqui embaixo, para enfatizar isso. Ó. Aqui nós teremos o peso. Agora observem. Aqui seria o nosso PY, que está lá em cima, né? Então aqui a gente teria os nossos 37 graus. Né? E veja o PX onde está. Então você pode dizer, ué, mas ele está fora e tal. Só que é o seguinte, esse PX, ele pode ser transposto para cá, certo? Ele completaria, eu vou fazer o desenho, embora fique um pouco carregado, o nosso triângulo retângulo aqui, ó. Isso aqui é o equivalente ao nosso PX. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo perfeito, tá certo? Por que eu estou mostrando isso? Pelo seguinte, para que o próximo passo que eu vou dar agora tenha sentido para vocês. Vejam bem, se eu pegar isso aqui, em relação a esse ângulo, isso aqui é o nosso cateto adjacente, tá ok? Ok? Já este outro aqui, em relação a este ângulo, é o cateto oposto. Em outras palavras, se eu pegar esse PY, esse segmento, né, esse PY, e dividir pela hipotenusa que é o P, é bom lembrar, né, que cateto adjacente dividido por hipotenusa é o cosseno daquele ângulo, no caso, 37 graus. Por outro lado, se eu pegar o meu PX e dividir por P, eu terei o seno. Certo? Então, ó, aqui você cruzando aqui meios por extremos, o que, que a gente obtém daqui? Aqui a gente obtém o seguinte, ó. Daqui eu tiro o seguinte. PY é precisamente o peso multiplicado pelo cosseno de 37 graus. E o meu PX é o peso multiplicado pelo seno de 37 graus. Então, pessoal, voltando novamente aqui, né? Vamos focar aqui. Vamos lá, deixar a câmera focar. Pronto. Voltando então ao nosso desenho. Então, o que, que a gente tem? Então, nessa direção, que é o que nos interessa, é onde o movimento se dá, porque a gente sabe que o bloco não vai afundar aqui, tampouco vai subir, né? Então, as forças que estão atuando, que nos interessam, estão nessa direção aqui, tá certo? Porque estas forças aqui, o PY e a normal, elas se cancelam, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o que, que eu tenho aqui? Nessa direção eu tenho então, a tração para um lado e o PX para o outro. Logo, elas se opõem. Então, eu faço o seguinte. T X, ou perdão, T, apenas T, menos PX é igual a massa do bloco, no caso, né? A massa de sebo. Tem maiúsculo ali, mas enfim, não tem problema nenhum aqui. Vamos lá. Ok. Então, bom, a primeira pergunta é, esse bloco, ele está em movimento? Bom, a princípio não, né? Ele está atado por um fio, então a aceleração do bloco é quanto? 0. Então a gente vai ter T menos Px
igual a zero, né? Porque aqui a massa... Tá maiúsculo, agora tá maiúsculo lá, então vai maiúsculo. Então, isso aqui vai dar zero, né? Então, ó, isso aqui é zero. Logo, conclusão, a tração deve ser igual a Px. Logo, a tração é igual ao quê? A, olha aqui, o quê? Exatamente, exatamente. Precisamente. É precisamente P seno de 37 graus. Tá bom? Agora é só pegar uma calculadorazinha para determinar esse seno, né? Porque a gente lembra dos notáveis, dos ângulos notáveis, né? Aquele lá 30, 45, 60 e tal. Esse não é tão exato, não é exato, aliás, a gente não memoriza. Então tá tranquilo, você olha numa tabela ou vê na calculadora mesmo. Tá bom? Então a gente tem o peso. Lembrando que o peso é a massa do bloco vezes a gravidade multiplicado pelo seno de 37 aqui, né? Então, pronto. Aí continua no outro vídeo, tá ok? Isso aqui já tá longo demais.